Ei, gente, vocês estão bem? Espero que sim. Eu sou a Bruna Rodrigues, sou professora de História aqui no Me Explica Essa História e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Vídeo de hoje, segundo governo Vargas. Vamos lá? Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar. Getúlio Vargas, mais uma vez na história, ocupando a cadeira de presidente da República. Mas dessa vez, eleito pelas vias democráticas e dando início ao seu governo em 1951. Para quem não se lembra, em 1930, através de um golpe, Vargas assumiu a presidência do Brasil e ficou 15 anos no governo, na chamada Era Vargas. E se você ainda não viu meu vídeo aqui no canal sobre a Era Vargas, vou deixar o cardzinho aqui. O vídeo tá completíssimo, tem tudo que você precisa saber sobre os 15 anos de governo Vargas. Então não deixe de assistir a esse vídeo. Porém, em 45, Vargas foi pressionado a renunciar. A gente teve início, então, ao governo de Dutra e na corrida eleitoral aí no final do governo Dutra, levando a melhor aí na campanha eleitoral, se candidatando pelo PTB, o Partido Trabalhista Brasileiro, partido que inclusive Vargas ajudou a fundar. Getúlio Vargas será eleito presidente e vai começar o seu governo, então, em 1951. Porém, quando Vargas deixou a presidência lá em 45, ele estava meio queimado com a população. A imagem dele não estava muito boa, não. Principalmente porque os anos de 37 a 45 do governo Vargas foram anos ditatoriais, com a chamada ditadura varguista ou período do Estado Novo. Então era um governo autoritário, inclusive muito alinhado lá com o fascismo europeu. E agora, como que então o Vargas conseguiu maioria, né? Como que ele conseguiu ser eleito presidente da República? Vargas vai usar algumas estratégias para conseguir a maioria dos votos e uma das mais importantes vai ser o alinhamento do Vargas com governos estaduais. Durante a Era Vargas, o Vargas governou os 15 anos sem partido e ele destituiu governadores dos seus cargos e substituiu por interventores que eram tenentes. Dessa vez ele vai mudar a estratégia e vai fazer diversas alianças políticas com governadores, prefeitos, deputados, vereadores e vai construir uma rede de apoio político, né, inclusive dentro de partidos de oposição, para conseguir ter força suficiente para ser eleito presidente. E além disso, Vargas vai apostar numa estratégia que será cativar uma classe social que foi aí a sua grande apoiadora durante o seu primeiro governo, que é a classe trabalhadora. Então, muito motivado pelo contexto que a América Latina estava vivendo, que era o chamado populismo, Vargas vai se esforçar muito para apagar aquela imagem que ele deixou de ditador, de autoritário, e vai então ser motivado por esse espírito agora de líderes carismáticos, né? Governos aí que se associam mais às massas, e ele vai fazer uma campanha muito voltada para a classe trabalhadora, para contar com o apoio dessa categoria para ser eleito. E ele vai trazer à tona tudo de bom que ele fez para o trabalhador durante os seus 15 anos de governo. Então ele vai ressaltar a CLT, as leis trabalhistas, todas as garantias, até mesmo a questão do voto feminino ele traz à tona durante a sua campanha eleitoral. Então ele vai conseguir, né, realmente trazer o amor, né, o carinho daquela classe trabalhadora que tinha por ele aquela imagem do pai dos pobres, né? Essa imagem vai voltar com força total e essa classe vai ser uma das principais responsáveis pela maioria dos votos que o Vargas teve. Ele teve 48% dos votos e a oposição, principalmente a UDN, a União Democrática Nacional, liderada por Carlos Lacerda, vão questionar a posse do Vargas, falando que ele não teve a maioria absoluta, mas a Constituição da época garantia que apenas uma maioria simples era suficiente para dar a vitória a um candidato, diferentemente do que a gente tem hoje, que o candidato precisa ter mais de 50% dos votos para ser eleito. Pois bem, Vargas vai então começar o seu governo e ele já vai começar trazendo à tona uma característica que já tinha sido uma marca do seu governo anterior e que volta agora a ser marca também desse segundo governo Vargas, que vai ser o investimento no crescimento do Brasil, principalmente investimento em indústrias de base, adotando uma postura política e econômica que a gente chama de nacional desenvolvimentismo. Então, valorizar muito mais o que é nacional do que o internacional e sempre
defendendo a participação e o investimento do Estado para concretizar esse crescimento econômico. E ele vai tomar várias medidas, então, para colocar em prática esse desenvolvimento nacional do nosso país. A grande marca do segundo governo Vargas vai ser a questão do petróleo. O primeiro poço de petróleo tinha sido descoberto em 1939 e durante o governo Dutra, ele permite a exploração do nosso petróleo pelo capital privado, tanto nacional quanto internacional. E desde o governo Dutra, já existia desde 46 a campanha Povo Brasileiro, que ficou conhecida como a campanha do petróleo é nosso. As pessoas querendo que o direito de exploração do petróleo fosse apenas do Brasil. Vargas vai trazer essa campanha com força total durante o seu governo e vai propor a criação de um órgão aí para poder, de uma empresa nacional, para ter o monopólio da extração, da exploração desse petróleo, que será a Petrobras. Essa proposta do Vargas vai acabar dividindo o nosso Senado, porque boa parte, concordava com Vargas e via com bons olhos essa proteção do petróleo nacional, mas boa parte achava mais lucrativo a gente ceder a exploração para o capital privado, tanto nacional quanto internacional. Apesar das desavenças, será aprovada e em 1953, com muito orgulho de Getúlio Vargas, será criada a nossa Petrobras. Inclusive, ele fez questão de tirar lá a famosa foto com a mãozinha suja de petróleo, E a Petrobras começa a vigorar, então, em 1954. Além da Petrobras, ele vai criar a Eletrobras, então uma indústria de energia nacional, porém, ela só será colocada em vigor depois do governo Vargas na década de 60. Então, ela tem início no governo Vargas, a criação da Eletrobras, mas ela só vigora mesmo após o seu governo. Também vai criar uma lei protecionista chamada Lei de Remessa de Lucro. O que o Vargas vai definir? Que todas as empresas internacionais estrangeiras que estavam aqui no nosso país poderiam continuar, mas só poderiam mandar para o seu respectivo país, tirar do Brasil 10% do lucro que essa empresa teve aqui. Os outros 90% teria que ser investido no Brasil, no nosso parque industrial, e só 10% poderia então ir para fora. Essas medidas do Vargas, medidas nacionalistas e protecionistas, vão acabar dividindo o Brasil. Boa parte dos setores políticos, vão ser os chamados nacionalistas, que vão ver com bons olhos tudo isso que o Vargas está fazendo, acreditando que isso vai de fato proteger a economia do Brasil. A outra parte, os chamados liberais, que serão apelidados pejorativamente de entreguistas, porque eram acusados de querer entregar o Brasil nas mãos de empresas estrangeiras, eles vão ser uma grande oposição a Getúlio Vargas, vendo aí com péssimos olhos tudo isso que ele estava fazendo. E além disso, além do Vargas começar a ter que lidar com uma oposição cada vez mais intensa ao seu governo e às suas medidas, ele também lidava com um problema que veio do governo Dutra. Quem assistiu o meu videozinho aí sabe do que eu tô falando, a inflação. Vargas estava se esforçando para poder diminuir a inflação, só que a coisa vai piorar em 1953, quando o Eisenhower será aí eleito o novo presidente dos Estados Unidos. E ele é eleito e fica extremamente incomodado com todas essas medidas que o Vargas colocou em prática e decide desistir de investir no Brasil. Então ele encerra diversos investimentos aqui e mais, ele vai cobrar de Vargas todos os empréstimos que ele concedeu ao Brasil durante o governo do Dutra e vai cobrar agora, inclusive com juros altíssimos. Resultado disso tudo: inflação muito alta, arroxo salarial, ou seja, o congelamento do valor dos salários, fazendo com que ele não tivesse aumentos proporcionais. Então o preço dos produtos subia gradativamente por conta da inflação, mas o salário das pessoas continuava o mesmo. Resultado disso, aumento do custo de vida. Assim como a gente teve no governo Dutra, teremos no governo Vargas. Então a situação não estava boa, o governo também tinha muitos gastos, por conta de todo esse investimento público que vinha fazendo. Então a situação para o Vargas vai ficar complicada e ele vai começar a perder apoio do trabalhador, porque os trabalhadores no Brasil começaram agora a não conseguir ter dinheiro, para poder pagar as suas contas, vai aumentar o desemprego, a miséria, e inclusive várias greves vão começar a ocorrer pelo Brasil. O movimento Panela Vazia é um deles, a greve dos 300 mil em São Paulo vai ser aí uma mobilização muito grande dos trabalhadores, e Vargas começa a perceber que se ele não agir, ele vai perder apoio de uma categoria que é um dos principais braços que
sustenta ali o seu governo. O que ele vai fazer então? Ele vai nomear João Goulart como ministro do Trabalho, o Jango, que futuramente será presidente da República. E o Jango vai ter uma relação muito boa com os trabalhadores, ele vai ter contato com o povo, ele tinha uma retórica muito boa ali, um controle das massas, e ele vai conseguindo, pouco a pouco, colocar panos quentes ali e vem com uma proposta que vai agradar e muito o trabalhador brasileiro. Em janeiro de 1954, ele propõe um aumento de 100% do salário mínimo. Isso vai ser motivo de muita euforia para o trabalhador, mas motivo de muita oposição da nossa classe média, dos nossos investidores, dos nossos industriais e até mesmo dos nossos pequenos comerciantes, porque você ter que ali dobrar o salário dos seus funcionários era algo que pequenos empreendedores não davam conta de fazer e que grandes empresas teriam que arcar agora com muito mais gasto para dar conta, né, de dobrar o salário dos seus funcionários. Isso vai gerar uma caça a João Goulart. A oposição, Carlos Lacerda, aquele lá da UDN, ele tinha um jornal, a Tribuna da Imprensa, e ele vai cascar o couro do João Goulart, vai começar uma difamação ali da sua figura, uma perseguição, e isso vai ter, inclusive, uma consequência nas nossas Forças Armadas. Em fevereiro de 1954, então um mês depois da proposta do João Goulart, a gente vai ter o chamado Manifesto dos Coronéis. Os coronéis do Exército Brasileiro escreveram um manifesto que foi entregue ao ministro de Guerra do Brasil, primeiramente pedindo maior investimento do governo Vargas nas Forças Armadas. Então eles pediram melhores condições salariais, melhores armamentos, então um investimento maior, né, no setor ali do Exército Brasileiro, e eles deixavam claro a insatisfação e a oposição deles com a proposta do aumento do salário mínimo. Por quê? Eles alegavam que isso faria com que a população civil ganhasse mais do que membros das Forças Armadas. Isso faria com que a gente tivesse pouco interesse das pessoas em se alistar para o Exército, porque servindo ali as baixas patentes, eles ganhariam menos do que com outro emprego. Então eles pediam aí que não fosse aprovado esse aumento, né, do salário mínimo. Isso foi tido como uma insubordinação, mas já mostrava algo muito importante, que é a oposição das Forças Armadas. Isso é muito sério e muito perigoso para quem está no poder. O que o Vargas faz então? Toda essa oposição a essa proposta do João Goulart faz com que o Vargas demita, afaste aí do seu governo o seu ministro de Guerra e o seu ministro do Trabalho, o João Goulart. Porém, no dia 1º de maio, dia do trabalhador, ele aprova a proposta do Jango e garante aumento de 100% do salário mínimo para o trabalhador brasileiro. Isso já era uma característica do Vargas durante a era Vargas. Todo 1º de maio ele trazia um novo direito trabalhista e ele faz isso então agora em maio de 54. O trabalhador brasileiro ficou louco com essa medida, né? Ficou extremamente empolgado, só que isso vai aumentar ainda mais a insatisfação e a pressão da oposição contra Vargas, né? Tanto das políticas internacionais quanto aqui dentro, os liberais, os mais conservadores, eles vão agora começar uma oposição muito mais concentrada na figura do governo Vargas. O que vai acabar mudando o rumo do jogo do governo de Getúlio? Em agosto de 1954, ocorreu o chamado Atentado da Rua Toneleiro. Carlos Lacerda estava voltando para sua casa com um membro aí da Força Aérea Brasileira, o Rubens Vaz, e sofreu um atentado. Porém, o tiro que ele recebeu acabou pegando apenas no pé do Carlos Lacerda, mas Rubens Vaz acabou morrendo. E quando eles começam uma investigação sobre esse atentado, quem vai surgir aí ligado ao que ocorreu vai ser Gregório Fortunato. Quem era Gregório Fortunato? Ninguém menos do que o guarda-costas de Getúlio Vargas. Ou seja, a culpa do atentado cai no colo de Getúlio Vargas. Isso ainda é uma questão muito investigada pelos historiadores, mas já é quase unânime entre os especialistas aí nesse governo Vargas de que Vargas não teria relação com o mandato aí em ser o mandante dessa morte do Carlos Lacerda. Mas no contexto da época, isso vai fazer total sentido. A oposição vai usar isso contra Vargas e vai existir agora uma pressão intensa para que Vargas renunciasse. Ele já tinha declarado algumas vezes que ele preferia a morte do que a renúncia. E os seus ministros, né, todas as pessoas do seu governo, orientaram ao Vargas que não
teria aí uma estratégia melhor, pois inclusive as Forças Armadas do Brasil já estavam se mobilizando. Então existia ali uma chance enorme de um golpe militar ter se concretizado em 54. Porém, já decidido aí que não queria nem se afastar e nem renunciar do cargo de presidente, no dia 24 de agosto de 1954, Getúlio Vargas surpreende todo o Brasil, pois comete suicídio. Então ele tira a própria vida e deixa uma carta testamento, que hoje é aí também uma fonte histórica importantíssima. E nessa carta testamento, ele deixa muito claro o quanto ele lutou pelo Brasil, o quanto ele foi uma pessoa que tentou fazer o bem para o Brasil, para os trabalhadores, se coloca aí como um grande herói. E os historiadores consideram aí o último triunfo de Vargas, né, considerado aí estratégico até mesmo no momento de sua morte. No último parágrafo da sua carta testamento, Vargas vai dizer as seguintes palavras: "E aos que pensam que me derrotaram, respondo com a minha vitória. Era escravo do povo e hoje me liberto para a vida eterna. Mas esse povo de quem fui escravo não mais será escravo de ninguém. Meu sacrifício ficará para sempre em sua alma e o meu sangue será o preço do seu resgate. Lutei contra a expoliação do Brasil. Lutei contra a expoliação do povo. Tenho lutado de peito aberto. O ódio, as infâmias, a calúnia não abateram meu ânimo. Eu vos dei a minha vida. Agora vos ofereço a minha morte. Nada receio. Serenamente dou o primeiro passo no caminho da eternidade e saio da vida para entrar na história." E realmente saiu da vida e entrou para a história. Essa carta testamento e o suicídio do Vargas mudaram completamente o rumo político do Brasil, porque o povo brasileiro ficou completamente atordoado com isso. Desceram às ruas, Brasil afora, quebrando, depredando prédios da oposição, a imprensa de Carlos Lacerda, o jornal O Globo, qualquer tipo aí de figura política, de partido político que tenha sido opositor a Vargas, foi aí duramente cobrado pelo povo brasileiro. A sua morte acabou gerando uma comoção social nunca antes vista na nossa história, e o povo brasileiro teve Getúlio Vargas como um grande mártir do Brasil. Inclusive, né, os militares acabaram tendo que abandonar a ideia do golpe porque não existia nenhum tipo de apoio social e popular para que esse golpe fosse concretizado. As pessoas estavam ali sofrendo a morte de Getúlio, então esse golpe militar acabou sendo adiado 10 anos, pois vai ser concretizado em 1964, durante a nossa ditadura militar. Muitos historiadores falam então que a morte de Getúlio Vargas adia 10 anos um golpe militar no Brasil. Após o suicídio de Vargas, o seu vice, Café Filho, dá sequência ao seu governo e teremos, né, em 1955, eleições para o novo presidente do Brasil. Juscelino Kubitschek será o candidato eleito, mas isso é matéria para nossa próxima aula. Se você gostou desse vídeo e entendeu tudo sobre esse segundo governo Vargas, não esquece de deixar o seu like. Se ainda não foi inscrito, por favor, inscreva-se no canal, é muito importante. Comenta aqui embaixo o que você achou, compartilha esse vídeo com todo mundo que precisa dessa aula e eu te espero para o nosso próximo vídeo. Um beijo e até lá!